Me explique sobre criança no mundo espiritual. Se desencarna crianças, chega assim lá no mundo espiritual? Com vocês. Vamos lá. Livro Nas Fronteiras da Loucura fala do caso de uma mulher que está grávida no processo final da gestação, do chão. Na hora praticamente do parto, ela desencarna. O que você acha que vai acontecer com uma pessoa que está já no finalzinho da gestação e desencarna? Nós não podemos imaginar que o espírito que está ali reencarnado vai chegar no mundo espiritual e rápida vai chegar lá batendo assim a poeira. Oh, gente, quase que eu reencarno. Ufa! É lógico que ele vai precisar de um tempo para se adaptar. Então, ele vai chegar no mundo espiritual ainda como um bebê para se desenvolver. Só que o desenvolvimento não será como aquele que a gente imagina. Por quê? Porque ele, sendo um espírito já velho, não vai querer ficar como um bebê inerte. Por que ele vai ser bebê, gente? Por que ele vai ser bebê? Então, qual é a lógica? Desencarnou muito novinho, chega novinho, mas de uma maneira bastante rápida, retoma a condição de espírito e volta a ser alguém em condições de plena relação com outros indivíduos. Se for uma criança com mais idade, tem 9, 10 anos, já tem 9, 10 anos que crê que é uma criança. Esse espírito está muito mais condicionado a um corpo de criança do que um bebê que vai nascer. Então, esses que são crianças também são espíritos velhos, também são almas muito antigas. Mas como ele chega no mundo espiritual com 9 anos, ele tem mais dificuldade de voltar à condição de adulto. Então, ele vai ter um tempo maior para retornar à condição de adulto, mas não tão lento assim. Ele não vai fazer 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15. Ele vai num processo muito acelerado, saindo da condição de criança e voltando para a condição de adulto. Mas é mais lento do que o bebê, porque o bebê vai fazer o quê como bebê? O menino que tem 9 anos, ele ainda terá experiências como bebê, até que ele se desvincule da crença de que ele é uma criança e retome a plenitude de espírito que ele é. É isso que justifica a gente encontrar coro de crianças no mundo espiritual na obra do André Luiz. Como é que pode ter criança? Coro. A gente vai encontrar crianças em coro, porque são crianças espirituais que não são, na verdade, espíritos assim. Estão nessa condição, mas em breve tempo se apresentarão como espíritos adultos. O bebezinho, mais rapidamente vai fazer. Todos são adultos, só que condicionados a uma crença de que são crianças. Notemos que nas regiões de sofrimento, a gente não encontra crianças. Há uma exceção, capítulo 7 do livro Libertação, de André Luiz, em que aparece um feto julgando a sua mãe. Mas aí é uma entidade perturbadora que, para querer criar culpa na sua mãe, ele se mostra como feto exatamente para dar a ela uma sensação de culpa pelo fato dela ter tido uma história meio complicada com essa entidade. Então, aí é uma situação diferente, mas a gente não vai encontrar crianças no mundo espiritual inferior, né? Elas estão geralmente em colônias, em ambientes de guarda e de proteção. Para os que aqui forem neófitos no conteúdo espírita, para o espiritismo, o espírito não é criado no momento da concepção. Todos nós somos espíritos milenares, ou seja, somos almas já adultas, amadurecidas, que renascemos por uma necessidade num corpo de carne e somos vinculados à matéria no momento da concepção e vamos, a partir daí, passar por todo o processo de crescimento, esquecimento das vidas passadas e crescimento no corpo. Se esse espírito desencarna, morre numa etapa infantil, no feto da mãe, bebê, 2, 5, 10 anos, numa etapa infantil, ele continua sendo aquele espírito milenar,
Por isso ela já está colocando que ao retornar para o mundo espiritual, ele, num período que varia, mas é muito mais rápido do que aqui na Terra, ele pode retomar a sua versão adulta. Quando é muito bebezinho, como no ventre da mãe, mas como que ele vai uma versão adulta que ele não chegou a virar adulto aqui na Terra? Algumas vezes eles, após desencarnar, eles vão amadurecendo e tomando consciência daquilo que tinham esquecido de existências anteriores. E pode ser, eu disse, pode ser que nesse caso eles retomem as feições espirituais com que eles mais se identifiquem de existências anteriores. E não necessariamente como seria o adulto nessa existência, já que ele era muito novinho. Já crianças maiores, elas podem se desenvolver, sim, com os caracteres dessa existência, se assim elas se sentirem bem.